Como vocês adiaram a prova bastante tempo, eu resolvi acrescentar um conteúdo para a prova aí. E é esse artigo que eu coloquei para vocês, que a gente vai discutir na aula de hoje. Um artigo que fala só dos benzodiazepínicos e são informações que não constam nas bulas. Existe uma questão interessante para nós, profissionais de saúde, que é o seguinte: todo o conhecimento que está nos livros, na maioria das vezes, é um conhecimento já consolidado. Então, para que esse conhecimento vá para as páginas de um livro de farmacologia, de fisiologia, de patologia, ele já foi consolidado por anos, né? Os livros passam por várias revisões até serem publicados, são reeditados, né? E muito do que pode estar relacionado com o uso de medicamentos não estará lá nos livros de farmacologia sendo descrito. Outra coisa, é difícil demais estudar a influência dos fármacos na nossa saúde. Então, os experimentos que são feitos com medicamentos, com grupos de 5.000, 10.000 pessoas, eles são limitados. Porque, por exemplo, a gente não consegue pegar 10.000 pessoas saudáveis aqui em Barra Mansa e administrar benzodiazepínicos nelas e seguir essas pessoas por 20 anos para ver quais são os efeitos a longo prazo. Isso é antiético, né? Então não existem pesquisas desse tipo. E essas pesquisas também limitam a capacidade que a gente tem de ver os malefícios dos medicamentos. Então, muito da informação que a gente precisa ter a respeito do uso de medicamentos estão nos artigos científicos. Provavelmente, se esses dados que são pesquisados aleatoriamente na população se confirmarem realidade, né, conforme se acumulam estudos, essas informações são também incluídas nas bulas dos medicamentos. Mas até o momento, a gente não sabe direito o que pode ser causado a longo prazo com o uso de benzodiazepínicos, devido às limitações na pesquisa. Vocês tiveram estatística, e aí, na estatística, a gente tem uma noção de como é difícil fazer um experimento científico que tenha validade estatística, né? E como o objeto de estudo são seres humanos, e seres humanos que são seguidos por muito tempo, no que diz respeito ao uso desses medicamentos, cada um vai ter uma vida diferente. Vai ter, nesse grupo de seres humanos que está sendo objeto de pesquisa, pessoas que têm uma vida saudável, existirão pessoas que usam drogas ilícitas, alguns pacientes vão morrer ao longo da pesquisa e aí serão perdidos os dados relacionados a eles, né? E tem, por outro lado, aqueles indivíduos que tinham maus hábitos alimentares e aí melhoram seus hábitos alimentares. Então, todos esses fatores geram acúmulos de erros nos experimentos que têm que ser bem tratados estatisticamente para que se confie nos dados. Então, você, profissional de saúde, você não pode ficar limitado apenas aos livros e às bulas dos medicamentos no que diz respeito aqui à farmacologia, que é a nossa área de interesse. Então, informações importantes existem em trabalhos científicos, né? Só que tem que ter muito cuidado, porque esses estudos da farmacologia não comprovam, não deixam, eles não executam todas as dúvidas. Muitas coisas ficam em aberto, só que eles costumam apontar para uma direção específica, né? Então, foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Deixa eu achar de novo esse artigo. Eu acho que ele está aqui na nossa plataforma. Ah, está aqui aberto.
os benzodiazepínicos e os antidepressivos, efeitos no declínio da função cognitiva na doença de Alzheimer e na demência associada aos corpúsculos de Lewy. É a pergunta de hoje. O uso desses benzodiazepínicos pode predispor as pessoas a desenvolver demência ou Alzheimer? O que vocês me dizem? Você já imaginou isso? Quem já fez uso de benzodiazepínicos, quem já tomou Rivotril para dormir, ou quem conhece alguém que já tomou, será que as pessoas foram informadas disso quando começaram o tratamento? Então, esse é um tema bem interessante para que seja tratado aqui na aula de farmacologia. A gente, quando estudou os benzodiazepínicos, deixou bem claro que são fármacos que não devem ser utilizados por longos períodos, né? O ideal, 3 meses, tem tratamentos de longo prazo com 8 meses, só que o que a gente conhece são pessoas utilizando há anos, né? Quais seriam os danos a longo prazo desse indivíduo que usa por vários anos? Então, esse trabalho aqui foi publicado em 2020, bem atual, né? E foi desenvolvido na Noruega. O objetivo do trabalho foi verificar, estudar os efeitos da prescrição de benzodiazepínicos e antidepressivos no declínio da função cognitiva em adultos idosos, né? Convivendo aí com a doença de Alzheimer e a demência associada aos corpúsculos de Lewy, seguidos por 5 anos. Então foi feita uma análise longitudinal. O que é um estudo longitudinal? É um método de pesquisa que visa analisar as variáveis nas características dos mesmos elementos amostrais ao longo de um longo período de tempo, frequentemente vários anos. Então foram seguidos os mesmos objetos de pesquisa por vários anos. Então essa é uma forma de, estatisticamente, permitir que você trabalhe com uma amostra de tamanho menor, porque eles serão seguidos aí por vários anos, mesmo grupo de pacientes, né? E um estudo também longitudinal e de coorte. O estudo de coorte é um tipo de estudo em que o investigador limita-se a observar e analisar a relação existente entre a presença de fatores de risco, características e o desenvolvimento de enfermidades. Então, o estudo de coorte é voltado para a área de saúde, né? Ele quer identificar fatores de risco e o desenvolvimento de enfermidades, tá? Como, então, o uso de benzodiazepínicos e antidepressivos pode prejudicar o declínio da função cognitiva no Alzheimer e nos pacientes que têm demência associada aos corpúsculos de Lewy. Nesse trabalho, foram objetos de pesquisa 196 pacientes recentemente diagnosticados, 111 com Alzheimer e 85 com demência, seguidos anualmente por 5 anos. Então, todo ano, eles iam lá e verificavam as funções cognitivas desses pacientes, né? Eles dividiram esses pacientes em 3 grupos de prescrição. Então, havia pacientes que tomavam apenas benzodiazepínicos, havia pacientes que tomavam apenas antidepressivos e pacientes que tomavam ambos. Era uma combinação entre benzodiazepínicos e antidepressivos, tá? Quais foram os resultados? A prescrição da combinação de benzodiazepínicos e antidepressivos na demência associada aos corpúsculos de Lewy foi associada com um declínio funcional mais rápido. Na doença de Alzheimer, a prescrição dos benzodiazepínicos e benzodiazepínicos mais antidepressivos foi associado com uma melhora,
uma maior deterioração funcional. Os antidepressivos utilizados sozinhos não demonstraram uma associação significativamente negativa ou positiva. Então, pelos resultados do trabalho, a gente percebe que quando os benzodiazepínicos são utilizados sozinhos nos pacientes que possuem demência associada aos corpúsculos de Lewy, o declínio funcional é mais rápido. Então, pode estar relacionado com o uso dos medicamentos. E nos pacientes que têm Alzheimer, quando eles fazem uso de benzodiazepínicos sozinhos ou benzodiazepínicos associados a antidepressivos, eles apresentam também uma maior deterioração das funções cognitivas, tá? Então, se esses 196 pacientes tinham todos esses, eram monitorados, né, anualmente, etc., e já estavam com essas doenças, esse declínio da função cognitiva pode estar relacionado simplesmente com a doença? Sim. Tá? Pode estar relacionado apenas com a progressão normal da doença. Só que, nesse trabalho, eles verificaram que aqueles que faziam uso de medicamentos, estatisticamente, apresentaram um declínio funcional maior em comparação aos pacientes que não faziam uso de medicamento algum. Tá? Então, esse é um forte indício de que esses fármacos podem prejudicar as funções cognitivas. A gente viu que pode existir a amnésia anterógrada em pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos. Então o indivíduo começa a usar o Rivotril, o diazepam, o clonazepam e esquece, né? Esquece das coisas, ele perde a capacidade de assimilar as informações na memória de curto prazo. Não seria esse um possível indício de que ele afeta as funções cognitivas? A gente viu também que esses pacientes têm dificuldades no aprendizado, né? Comentamos isso durante as aulas. Então, não seria essa dificuldade no aprendizado um declínio da função cognitiva para os usuários? A questão é que, se o tratamento for feito de forma racional, naqueles 3 meses, ou no máximo, 8 meses, certamente os efeitos não são tão drásticos. Mas e aquele paciente que usa há décadas, 2, 3 anos seguidos, 4 anos seguidos, que já adquiriu uma dependência psicológica do medicamento, não vive mais sem? Não quer dizer que os benzodiazepínicos comprovadamente causam efeitos na cognição, efeitos deletérios da cognição. Não, isso não foi comprovado cientificamente, não se sabe o mecanismo de ação pelo qual isso acontece. Mas algumas evidências apontam para isso. E não é que a gente queira redescobrir a roda com essa informação. A questão é que o estímulo ao uso racional deve ser ainda maior por parte do profissional em relação aos pacientes, né? Então, a gente tem que, na farmacologia, abraçar essa ideia de que os benzodiazepínicos não são a cura. Eles simplesmente auxiliam na melhora dos sintomas a curto prazo, porque, quando utilizados por longos períodos, eles são muito prejudiciais, causando dependência e possivelmente afetando a cognição. As doenças neurodegenerativas, como a demência, são doenças crônicas muito frequentes. Então, nossa população está cada vez mais exposta a esse tipo de doença, né? O Alzheimer, por exemplo, é a causa mais comum de demência e contribui para 60% a 70% de todos os casos de demência.
E a demência associada aos corpúsculos de Lewy é o segundo mais comum tipo de demência neurodegenerativa e é muitas vezes não diagnosticada, apesar de apresentar um prognóstico muito pior do que o Alzheimer. Deixa eu começar explicando para vocês o que é a demência associada aos corpúsculos de Lewy. Bom, esse aqui é um neurônio lá do nosso sistema nervoso central, né? O neurônio está lá. A gente viu a neurotransmissão durante as aulas, né? Então chega um neurônio aqui que tem o seu terminal axônico, aqui tem as vesículas contendo neurotransmissores. Dependendo do estímulo, né? Por exemplo, abriu a prova de farmacologia. Aí a prova tem 50 questões. O que vai ser liberado aqui na sinapse? Noradrenalina. Então o estímulo vai fazer um acoplamento entre a excitação, que é olhar a quantidade de questões da prova, e a secreção de noradrenalina aqui nas sinapses. Isso vai acontecer em todos os neurônios. Então, vai começar a ter palpitações, vai começar a rezar, vai começar a suar, né? E isso vai provocar uma despolarização na membrana do neurônio pós-sináptico. Beleza. Esse é o funcionamento da neurotransmissão, funcionamento básico, né? Clássico da neurotransmissão. Então existe um acoplamento entre a excitação e a secreção de neurotransmissores. Quando esses receptores pós-sinápticos são estimulados pelos neurotransmissores, aqui em vermelho eu fiz a noradrenalina, abrem canais de sódio e aquela situação que estava sendo conservada aqui, cargas positivas do lado de fora e negativas do lado de dentro, muda, né? Despolariza a membrana, porque o sódio positivo estava aqui fora, entrou, aqui fora então vai ficar mais negativo e aqui dentro vai ficar positivo. Isso é que se torna um impulso elétrico que será transmitido para os demais neurônios. Beleza. Alguma coisa acontece aqui no código genético, alguma coisa é desencadeada que faz com que o DNA não funcione corretamente. Hoje em dia se acredita que são problemas na degradação das proteínas. Todas as nossas células fazem síntese proteica, né? Então existem proteínas aqui dentro que desempenham as funções de obtenção de energia, degradação de nutrientes, síntese de nutrientes. A gente tem proteínas que servem, inclusive, para destruir as outras proteínas que estão aqui dentro da célula. Quando começam a ocorrer problemas com essas proteínas, ou são sintetizadas proteínas anormais devido a questões genéticas do DNA, ou não se consegue mais destruir essas proteínas, elas vão se acumulando. Vou fazer as proteínas acumuladas aqui em preto. Ao se acumularem, essas proteínas vão se juntando. Se juntando, é capaz que ocorram fibras dentro do neurônio. Fibras sejam produzidas aqui. E aí, isso prejudica o funcionamento da célula, prejudica o funcionamento do neurônio. Dentro das células, nós temos, por exemplo, organelas. Organelas são pequenos órgãos que são chamados mitocôndrias. As mitocôndrias produzem energia. A mitocôndria não fica só aqui. Ela tem que ser levada para o neurônio como um todo, né? Então a gente precisa, por exemplo, de mitocôndria em todo o neurônio, produzindo energia. Até lá no terminal axônico também. Só que essa mitocôndria vai morrer. Então a mitocôndria que está aqui precisa ser transportada para lá. Com todas essas fibras aqui no caminho, como que essa mitocôndria sai daqui e chega lá? Vem andando, sendo carregada ao longo do neurônio inteiro até chegar aqui. Fica difícil. Então, esses agregados proteicos, que são chamados corpúsculos de Lewy, por isso os
a demência associada aos corpúsculos de Lewy, eles são característicos de pacientes que estão passando por esse processo, desenvolvendo a demência. Por quê? Quando ocorrem os corpúsculos de Lewy, alguma coisa aconteceu que tornou inviável o funcionamento da célula. E esse neurônio morre. E aí, com os neurônios morrendo, demência. Faz-se a autópsia do sistema nervoso central do paciente, e aí serão encontrados alguns neurônios lá com pequenas bolinhas pretas. São os acúmulos proteicos, chamados de corpúsculos de Lewy. Não se sabe até hoje de onde isso vem. Podem existir, por não saber, muitos fatores são trazidos à tona, né? Pode ser uma questão ambiental, pode ser a poluição, pode ser o jeito de viver, pode ser genético, pode ser tudo. Os corpúsculos de Lewy só demonstram que o processo aconteceu e a demência está ocorrendo. Tá? Então, os corpúsculos de Lewy não são a causa da demência. Eles são só uma manifestação clínica do processo de demência que está acontecendo no paciente. Tá? Isso pode ser desencadeado por medicamentos? A gente viu na aula de neurotransmissão como o sistema nervoso central é complexo. 1 trilhão de neurônios, 1 trilhão de sinapses, vários neurotransmissores. Deve haver neurotransmissores que nós ainda nem sabemos a estrutura química. A gente conhece os 6 lá, né? Noradrenalina, acetilcolina, glutamato, ácido gama-aminobutírico, etc. O cérebro é muito complexo, né? Qual seria o papel dos fármacos no desenvolvimento dessa doença? Ou no agravo dessa doença? Então, esse trabalho aqui, ele fez esse acompanhamento por um tempo menor, de 5 anos, porque os pacientes já tinham a demência associada aos corpúsculos de Lewy e já tinham Alzheimer. Mas tem trabalhos também, posso trazer na próxima aula, se der, não sei se a próxima aula já é prova. Já é prova, né? Mas enfim, existem trabalhos que demonstram que o uso desses medicamentos em indivíduos que são seguidos por 20 anos aumentam a probabilidade de desenvolver Alzheimer ou demência conforme o tempo de utilização desses medicamentos. Então, quanto mais tempo o paciente usa um benzodiazepínico, maior a probabilidade de que ele desencadeie esse processo. Mas não tem isso na bula. Não, na bula tem escrito que deve ser utilizado por 3 meses, ou no máximo 8 meses para alguns desses fármacos. Só que as pessoas não usam. E para aquelas que não usam, ninguém fala isso. Porque não está na bula. Por que não está na bula? Porque não tem evidências sólidas, significativas para isso. Mas os estudos estão apontando para essa direção. Tá? Então, essa é mais uma noção que é preciso ter a respeito dos benzodiazepínicos. Nós, ao longo da disciplina, né, quando a gente veio para essa segunda etapa, para a prova 2, tratamos dos fármacos que atuam a nível do sistema nervoso central e a gente veio lá caminhando, né, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, né, antidepressivos, papapá. Chegamos nos benzodiazepínicos. E eu gosto de dar uma ênfase muito grande para os benzodiazepínicos por ser farmacêutico, por dispensar esses medicamentos em grande quantidade nas farmácias em que eu trabalhei, né? Então, é necessário cuidar da saúde dos nossos pacientes, né? Você precisa saber disso aqui para conseguir convencer alguém a fazer a descontinuação desses fármacos. As drogas psicotrópicas são comumente prescritas aí no sistema de saúde lá da Noruega, embora a sua potência clínica seja incerta
e haja um grande risco de efeitos adversos nos idosos com demência. A prescrição desses medicamentos é muito alta. Uma meta-análise recente das enfermeiras europeias, né, reportou uma frequência de uso de 44,8% para os benzodiazepínicos e 38,3% para os antidepressivos nos idosos. Então é bastante gente tomando isso lá na Noruega. Aqui também, né? Nos idosos, as prescrições de benzodiazepínicos está associada com efeitos adversos, como a confusão, dizziness, né? Síncope, que é desmaio, quedas, fraturas, hospitalizações, delírio e o aumento da mortalidade. E ali eles colocam também que os antidepressivos nos idosos podem aumentar o risco de quedas, né? Uma pesquisa anterior demonstrou que a utilização por longos períodos dos benzodiazepínicos em combinação com os antidepressivos tricíclicos, que nós também já tratamos aqui durante a disciplina, está relacionada com a deterioração cognitiva em idosos. Esses antidepressivos tricíclicos, eu não decorei todos, óbvio, mas eu me lembro bastante da amitriptilina. Por quê? A amitriptilina na farmácia, lá no nosso estoque, no armário que o farmacêutico ajuda a administrar, né, dos produtos controlados, deve ter umas 120 caixas para se dispensar aí numa semana. Então são 40, 80 caixas de 2, 3 laboratórios diferentes, no que diz respeito aos genéricos, e umas 20 caixas da amitriptilina de referência, né, que é o Amitril, se não me engano. Isso sai como água, assim como o Rivotril também, são 100 por semana, talvez, numa farmácia de pequeno porte, né? E muitas pessoas usam a combinação entre ambos. Então, o antidepressivo tricíclico, ele inibe a recaptação de serotonina, noradrenalina, ainda tem um efeito inibitório na recaptação de dopamina. Então ele vai lá e aumenta a concentração desses neurotransmissores nas sinapses, né, para combater a depressão. E aí o benzodiazepínico, ele estimula o receptor pós-sináptico do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório. Então, geralmente, esse paciente vai utilizar o benzodiazepínico para induzir o sono, porque quando ocorre essa neurotransmissão inibitória, potencializada pelo benzodiazepínico, a potencialização da neurotransmissão GABAérgica desliga o sistema nervoso central. Então, esse paciente está, por um lado, utilizando um antidepressivo que aumenta a concentração de neurotransmissores e, por outro, utilizando o benzodiazepínico que inibe a neurotransmissão. Esse fator é muito complexo, porque um medicamento está interagindo possivelmente negativamente em relação ao outro. Enquanto o antidepressivo tricíclico está lá aumentando a concentração de neurotransmissores para passar mais impulso da serotonina, da noradrenalina, o benzodiazepínico vai lá e inibe a passagem dos impulsos para esse paciente poder dormir, porque ele está com insônia também. Agora, e se ele esquece de tomar uma dose num dia e aí toma a dose no outro, essa confusão é muito fácil de se fazer. Imagina a complexidade desse cérebro que deveria ser finamente regulada caso não houvesse intervenção de nenhum desses fármacos. Vira uma bagunça, né? Então, vai ocorrer certamente um grande desequilíbrio da neurotransmissão nesse paciente. É por isso que já existem estudos apontando para o fato de que a utilização de antidepressivos tricíclicos com benzodiazepínicos leva à deterioração cognitiva, porque vira uma bagunça. A sopa química do cérebro fica ainda mais complexa, de forma irregular, né?
Esse estudo, então, teve o objetivo de avaliar os efeitos da prescrição de benzodiazepínicos e antidepressivos no declínio cognitivo e funcional por 5 anos em um grupo diagnosticado com Alzheimer e demência. Esses pacientes aí participaram, eram todos noruegueses lá, né? O estudo foi intitulado O Estudo de Demência do Oeste da Noruega. E para avaliação da função cognitiva foi aplicado esse Mini Mental Status Examination, aí, MMSE. Deve ser um teste, né, para verificar se os pacientes conseguiam fazer associações rápidas, com certeza medir o tempo. Eu acredito que seja semelhante a um teste de QI. E aí tinha um score, né? Então, anualmente, esses pacientes eram submetidos a esse exame. E aí, a pontuação desses pacientes era registrada. E aí, certamente, o número de pontos para os pacientes que faziam uso dos benzodiazepínicos ou benzodiazepínicos mais antidepressivos foi menor em comparação aos demais, né? Aqui, na metodologia descreve novamente, eles utilizaram como um critério de exclusão para o estudo a demência moderada ou severa. Então, entre aqueles erros possíveis de um experimento que eu comentei com vocês, né, é necessário, nesse caso, já que eles utilizaram pacientes que tinham demência e Alzheimer, minimizar o fato de que a doença pode ter progredido por si só e não por conta da utilização do medicamento. Então, aqueles casos de demência moderada ou severa foram excluídos da análise, tá? E delírio também. Quatro dos candidatos foram excluídos devido ao delírio. Também excluíram os pacientes que tiveram desordens psicóticas ou bipolares prévias, doenças terminais, aqueles que estavam recentemente diagnosticados com doenças somáticas, o que poderia impactar significativamente na função, na cognição e no estudo propriamente dito. Porque imagina um paciente desses, já é idoso, ele descobre que tem uma doença terminal. Certamente isso irá afetar, né, o seu metabolismo, etc., e a sua psique, o seu sistema nervoso central, indiretamente. Então, todos esses pacientes, esses casos mais graves, foram excluídos do estudo justamente para minimizar os erros associados a isso, né? E aí eles fizeram essa triagem. Vamos para os resultados. Os participantes que tinham Alzheimer ou a demência associada aos corpúsculos de Lewy não eram significativamente diferentes no que diz respeito à idade. Então, eles tinham praticamente a mesma idade. Isso também ajuda a minimizar os erros do estudo, né? E aqui, nessa tabela, as características de base das amostras, né, dos indivíduos. Então, ó, tinha 107 pacientes que não usavam nada, 13 pacientes que usavam benzodiazepínicos, 48 usavam antidepressivos, só apenas um ou outro, e combinados 19. Esses pacientes aqui tinham uma idade média entre 75 anos, com mais ou menos 6 anos. 77 eram homens, 119 eram mulheres. Isso também ajuda, né, essa boa proporção entre ambos os sexos a minimizar os erros. E a cognição daqueles que usaram os benzodiazepínicos, que é essa linha tracejada aqui, demonstra que diminuiu o percentual. Benzodiazepínicos.
Antidepressivos, benzodiazepínicos mais antidepressivos na doença de Alzheimer. Cadê a explicação dessa figura? A curva de prescrição. Não, essa aqui é a curva de prescrição dos 3 grupos durante os 5 anos. Antidepressivos, então, a prescrição de antidepressivos, que é essa linha pontilhada, ela diminui com o tempo. A prescrição dos benzodiazepínicos se manteve inalterada nesses 5 anos. E a prescrição de ambos, benzodiazepínicos mais antidepressivos, aumentou durante esse tempo. Então essa é uma análise extra que o trabalho traz, mostrando que, com o passar do tempo, aquele usuário desse medicamento certamente irá precisar de uma associação entre ambos, né? E tem alguns problemas relacionados ao estudo que também são discutidos aqui, né? Eles não diferenciaram entre o tipo de antidepressivo que foi utilizado, considerando aí que os tricíclicos têm uma maior taxa de efeitos adversos. Existe uma percepção de que os benzodiazepínicos, os hipnóticos não benzodiazepínicos, como é o caso lá do Zolpidem, que é um medicamento também utilizado para o sono, né? São mais seguros do que os benzodiazepínicos. Entretanto, estudos recentes sugerem que essa é uma afirmação que está errada, né? Eles tendem a ter um efeito mais rápido, só que uma duração mais curta, e produzem efeitos colaterais similares. Existe uma taxa maior, se espera uma taxa maior de mortalidade, particularmente nos pacientes que têm demência associada aos corpúsculos de Lewy, o que também pode ter prejudicado as avaliações do trabalho. E, como a gente viu lá no final do resumo, não compensa discutir isso aqui tudo com vocês, né? Aqui ele vai fazendo a discussão dos resultados, comparando com outros trabalhos que foram publicados, né? Mas no final das contas, eles chegaram à conclusão que, entre os pacientes que tinham demência associada aos corpúsculos de Lewy, quem fez uso de benzodiazepínicos teve um declínio funcional mais rápido. E entre os pacientes que tinham a doença de Alzheimer, quem fez uso de benzodiazepínicos ou a associação entre benzodiazepínicos e antidepressivos teve também uma deterioração das funções cognitivas muito mais rápida, tá? Então, é um bom exemplo aí para que vocês guardem as informações a respeito dos benzodiazepínicos, para que vocês possam orientar corretamente quem está fazendo uso desses medicamentos. Se eu pudesse escolher algo em todo esse semestre que passamos juntos, para que vocês guardem, são esses fármacos, porque são muito utilizados. Esses benzodiazepínicos também podem, em associação com outros medicamentos, provocar efeitos relacionados a diabetes e hipertensão. A gente viu que antidepressivos tricíclicos, por aumentarem a concentração de noradrenalina, podem causar aumento da pressão arterial, e principalmente os inibidores da monoaminoxidase também podem aumentar a pressão arterial. Então, muitas vezes eu me deparo com pacientes na farmácia que dizem que tiveram um diabetes emocional. Ah, não sei quem, meu marido faleceu, aí eu tive depressão, aí eu fiquei diabética. Só que não conta quais medicamentos usou para essa depressão.
Então, quando esses fármacos eles são utilizados, são prescritos para desordens mentais, muitas pessoas não acreditam que pode existir uma ação generalizada no corpo inteiro. Esses neurotransmissores que aumentam de concentração no sistema nervoso central também aumentam de concentração no sistema nervoso periférico. Antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, todos eles aumentam a concentração de noradrenalina nas sinapses, também do sistema nervoso periférico, o que pode aumentar a pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial pode fazer com que o paciente urine mais, pode desregular o metabolismo desse indivíduo. E pode também predispor ao diabetes. Tá? Por quê? Com um volume maior sendo excretado na urina, o que acontece com o volume de sangue presente no corpo do paciente? Ele diminui. Se o volume presente no corpo do paciente, o volume de sangue diminui, o que acontece com aquilo que está dissolvido no sangue? O que está dissolvido no sangue aumenta de concentração. Então, pensa o seguinte: o paciente toma medicamentos para pressão arterial, que são diuréticos, né? Vamos voltar a fazer uma revisão aqui nessa última aula, né? Lá dos diuréticos tiazídicos. Para que são utilizados os diuréticos tiazídicos? É justamente para o paciente urinar. Por quê? Ao urinar, ele diminui o volume sanguíneo dele. Diminuindo o volume sanguíneo, diminui a pressão arterial. Né? Beleza. Vamos trazer esse exemplo para cá agora. Se o paciente está usando medicamentos que é para atuar a nível do sistema nervoso central, aumentar a concentração de noradrenalina aqui, só que aumenta a concentração de noradrenalina também no restante do corpo, ele terá a falsa sensação de que está com hipertensão, porque isso está sendo causado pelo medicamento. O corpo vai tentar minimizar os efeitos dessa hipertensão. Pode ser que ele deplete mais sódio, urine mais, para reduzir o volume de sangue no corpo. Se alguém fizer uso de doses muito grandes desses diuréticos, pode desencadear um fenômeno que a gente chama de diabetes insípidos, que é provocado por essa desidratação. O paciente é normal, só que, como ele urinou demais, perdeu o volume de sangue, tudo que estava no sangue concentrou, inclusive os açúcares. Então, esse paciente atravessa uma hiperglicemia sem ser diabético em si. É só porque ele perdeu o volume de sangue. Só que, se um tratamento desses dura uns 3 meses, 4 meses, essa hiperglicemia vai se tornar um diabetes. Porque nesse período, pode ser que os receptores de glicose percam a sensibilidade à insulina, que é o diabetes mesmo, propriamente dito. Então, quando alguém me diz que o diabetes foi emocional, eu desconfio, porque o paciente relata o problema emocional, mas ele não diz os medicamentos que ele tomou a nível do sistema nervoso central, que podem interferir na pressão arterial, no volume de sangue e, consequentemente, desencadear um diabetes. Se esses fármacos forem usados por meses, né, por um longo período, que não é o adequado. Tá? Esse artigo aí cai na prova, vocês vão ter que traduzir e vai ter 10 questões a respeito desse artigo aí para vocês. E serão todas discursivas para responder em inglês, tá? Nossa! Brincadeira. Ficamos assim por hoje, então? Sim, ficamos. Pode só tradução? Pode. Mesmo assim é complicado.
eu vivi toda essa experiência que o senhor está falando aí de um meu sogro. Ele ficou depressivo e tomou o Rivotril durante 10 anos. E aconteceu Nossa! exatamente isso aí que o senhor falou. Alzheimer, Parkinson, demência, até que faleceu. Foi muito triste. Exatamente isso aí. Viu? Interessante saber, cara. E é algo que não está na bula, é algo que ninguém sabe. É porque está muito generalizado, né? A questão do uso desses medicamentos. Foi muito triste, muito doloroso. Mas, infelizmente, ele teve que tomar, ele ficou viúvo, né? Aí começou. Sim, Triste demais. é isso aí. Então, agora, no final dessa disciplina, eu tenho certeza que eu tenho aí mais 13 profissionais de saúde, colegas, que certamente sabem os efeitos deletérios desses fármacos. E a gente tem que se lembrar que o tratamento não pode ser pior do que a doença. Então, quando o prazo de utilização desses fármacos ultrapassa os 3 meses, os 8 meses, nos casos mais graves, o tratamento passa a ser pior do que a doença. E aí é necessário enfrentar a doença de outras formas. Inclusive, os medicamentos nem são a primeira linha de atuação no enfrentamento da depressão. Nesse caso do seu sogro, por exemplo. Certamente, a causa conhecida do problema e o auxílio psicológico já seriam suficientes para minimizar o quadro, podendo posteriormente, claro, a curto prazo, interferir de forma medicamentosa. Mas 10 anos não tinha necessidade. Sim, só que ele era uma pessoa muito difícil, ele não aceitava ajuda nenhuma, não queria saber de tratamentos alternativos, não queria sair de casa. Ele Ele, achava que era ele já assim. estava se autodestruindo, né? Pois é, foi exatamente isso. A gente sabia que não podia, mas como vai fazer com uma pessoa com 80, na época ele tinha 70, né, com 70 anos? Não queria ouvir ninguém, então infelizmente foi isso que aconteceu. Sim, complicado. Ficamos assim por hoje então, meus amigos. Vou fazer uma prova com 60 questões para vocês, porque vocês tiveram bastante tempo para estudar. Tá bom, professor, tá bom. Falou, tchau, uma excelente semana. Fiquem com Tá, a Deus. gente não se vai se falar mais, né? Acabou ficando muito bom assistir suas aulas. Muito obrigada, tá? De nada, eu que agradeço a participação de vocês. Boa noite, professor. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.